Viva, muito bom dia, bem-vindo ao debate sobre Santana, para o qual convidamos três cabeças de lista, o do CDS, que é Dinardo Fernandes, também Cláudia Postrelo, o nome que encabeça a lista do PSD, sendo que a candidatura do Chega é encabeçada por Neusa Rodrigues, num conselho em que também há o candidato da CDU, Jordão Coelho. Apesar do convite apenas e até agora só cá está a Cláudia Postrelo, um, Dinardo Fernandes fez saber que o ciclo de debates, no caso do candidato do CDS, já tinha terminado, porque só debate com quem quer debater. Fica a nota, portanto, o Dinardo Fernandes declinou o convite. A candidata do Chega não referiu qualquer argumento para, até esta hora, não estar presente no estúdio da TSF, onde vamos então conversar e ter as perspectivas da Cláudia Postrelo, que é também deputada da Assembleia Legislativa da Madeira e que anda no terreno já há algum tempo a fazer a sua campanha. Em primeiro lugar, obrigado pela sua presença. Pelos Bom dia. vistos, em Santana não são só os atrasos na entrega de listas, são também algumas baldas aos debates. É uma característica ou a Cláudia tem esse condão de inibir a incorrência? Muito bom dia, Ricardo. Um cumprimento especial aqui ao auditório da TSF e ao Diário de Notícias. Obrigada pelo convite para cá estar. Um cumprimento especial, como não poderia deixar de ser, à nossa comunidade santanense, aos municípios do Conselho de Santana. E começar por dizer que eu lamento, e acho que as pessoas de Santana lamentam ainda mais, o facto de não se aproveitarem estas oportunidades, destes debates, para se expor ideias, para se trocar argumentos de forma civilizada, de forma educada, e de forma respeitosa também. E, portanto, essa tem sido a minha forma de estar e de ser desde o início. Vou continuar a estar e a ser assim desta forma, mas não deixa de ser efetivamente triste para as pessoas, mas também não deixa de ser curioso do ponto de vista político, quer este comportamento de quem governa não achar que tem de trocar argumentos ou trocar ideias com quem fiscaliza, com quem é oposição. E é também estranho, ainda mais, que o Partido Socialista se tenha demitido também desta participação ativa e que, lamentavelmente, dizem eles que não chegaram a tempo da entrega da lista. Terá sido só isso? É curioso, que me faça essa pergunta, até porque tem gerado muita curiosidade nas pessoas em Santana e a mim também, causa-me curiosidade e alguma estupefação, até porque depois, noutras frentes, como ainda hoje há aqui uma notícia no Diário de Notícias, surge um membro da Assembleia de Freguesia de São Jorge, muito indignada com o suposto comportamento da Presidente do Executivo da Junta, mas depois não são capazes de se organizar e apresentar uma lista. Portanto, é um Partido Socialista também que se demite da democracia, também que se demite da participação ativa e que se demite, acima de tudo, de fazer propostas e de apresentar-se como alternativa à governação que vem sendo implementada em Santana há 12 anos pelo CDS. Aliás, há uma outra nota. O maior partido da oposição, atualmente na Madeira, também não concorre em Santana. Percebe-se aqui alguma estratégia pró-CDS, pró-Dinardo Fernandes? Eu julgo que é uma estratégia, acima de tudo, que defrauda também as pessoas. Porque o JPP diz que é a maior força da oposição, diz que quer representar, quer ser alternativa e depois, em conselhos onde tem subido a sua intenção de voto, nas últimas regionais vimos isso, o JPP foi a segunda força mais votada no Conselho de Santana e, portanto, é curioso também que se demita também desta participação, que se demita deste contributo para a vida das pessoas, o que certamente vai tornar, por exemplo, a nossa próxima Assembleia Municipal mais pobre, do ponto de vista da fiscalização, do ponto de vista da intervenção cívica e da própria representatividade que se dá às pessoas. Porque no caso do Chega,
O que ainda me faz mais confusão é que a candidata em questão só tive a oportunidade de ver a senhora uma vez. Ainda não consegui perceber qual é que é a origem da senhora, que ligações é que tem ao Conselho de Santana, e, portanto, julgo que as pessoas de Santana, inteligentes como são, e capazes de analisar os factos políticos também como são, não vão certamente dar o seu voto, por mais razões de protesto que tenham, ao Chega, porque neste momento em Santana a alternativa é o PSD. O protesto é o PSD e o voto da coragem para se mudar o modelo de governação reside precisamente no PSD e na minha equipe e na minha candidatura. Fica claro que, de facto, num conselho como o de Santana, não há grandes opções a não ser aquelas que surgem, que vão surgir no boletim e que porventura escondem outros jogos políticos Deixamos para quem de direito. que aqui foram já admitidos pela Cláudia Prestrelo. A pergunta que lhe faço é, sendo deputada, o que é que levou a aceitar o desafio do partido para, no fundo, entrar numa disputa que, como toda a gente sabe, tem sempre um lado ingrato, que é o facto de quem está no poder ter alguma vantagem à partida. É uma missão ingrata. É uma missão difícil, ingrata não é. E, aliás, quem está na política tem que encarar isto, acima de tudo, como uma missão e como um serviço à sociedade, não como carreira. Aliás, eu tenho a minha profissão, tenho a minha. de- Em 2019 deixei de exercer no Cesarame, eu sou funcionário do Cesarame, sou enfermeira de profissão e, portanto, quando abracei esta missão, abracei-a com sentido cívico e sentido de responsabilidade. E já em 2021, nas últimas autárquicas, tinha havido essa leve hipótese de eu poder ser o rosto do partido. Acabei por ser mandatária da candidatura na altura, mas estive sempre por detrás de tudo aquilo que se fez, da campanha, de toda aquela que é a ação política diária da qual eu nunca me demiti. E, portanto, desta vez, dada a conjuntura, dado aquilo que me foi sendo passado pelas pessoas. Esta foi uma candidatura também que surgiu muito do desafio do povo. As pessoas diziam, mas porquê é que não é a candidata? Mas porquê é que não se apresenta? Mas porquê é que não ajuda a mudar as coisas em Santana? E, portanto, fruto dessa abordagem das pessoas, do povo, fruto da concordância total da Comissão Política e Conselhia que me acompanha e fruto do desafio que o Sr. Presidente me pôs, que foi um desafio naturalmente ponderado, porque não se tomam estas decisões, como disse bem, que às vezes são ingratas do ponto de vista pessoal e familiar, não tomei esta decisão sem consultar primeiro a minha família. E, portanto, havendo essa consulta, havendo essa ponderação e assumindo naturalmente que é um desafio difícil, mas não é impossível, porque na vida e na política não há impossíveis, aquilo que tem de existir é a determinação e a coragem das pessoas, abracei o serviço e cá estou, de cara bem levantada, com humildade, com coragem e com vontade de contribuir para o meu conselho. Já apresentou aqui as razões que o levaram a entrar nesta luta, não vai sozinha. As candidaturas invariavelmente são compostas, e então nas autárquicas, por Por muita pessoas, gente. muita gente. Quem é que propõe para a Câmara Municipal em termos de candidatos à variação? Na equipa efetiva de vereadores, eu escolhi pessoas com ligação à terra. Portanto, em número 2 acompanha-me o António Jorge Azevedo. O Jorge é de Santana, residente e natural de Santana, economista de profissão, é presidente neste momento da Comissão Política também da Freguesia de Santana, é uma pessoa com conhecimento, é um jovem também, e tem muita vontade de trabalhar e também de contribuir para o futuro do seu concelho. Acompanhando também o professor André Chaves, com ligações à freguesia de São Jorge, também uma pessoa muito conhecida naquela freguesia, com um grande sentido de responsabilidade e de intervenção social. Tem uma longa história de vida e de pertença a São Jorge. Depois tenho também a Mariana Reynolds, que é da freguesia do Faial. Ela é educadora social, trabalha atualmente na Garota do Calhau, mas é uma pessoa muito dinâmica, é uma jovem, é o elemento mais jovem da nossa equipa de variação. Traz aqui uma sensibilidade para os idosos, para também as famílias com crianças pequenas e, portanto, também é uma pessoa com um grande sentido de participação e com muita entrega na freguesia do Faial.
Faial. E em quinto lugar acompanha-me o Manuel Filipe Trindade, um jovem de Santana, um empresário, um empreendedor, pai de família, também uma pessoa muito discreta no seu dia a dia, mas com o seu negócio, com o seu trabalho, que sabe o que é criar o seu próprio posto de trabalho, o que é criar a sua família e o que é ser natural e residente de Santana. Portanto, pessoas com muita vontade de trabalhar e de contribuir para que Santana seja efetivamente um melhor território. E para as juntas, quem são os candidatos? Nas juntas de freguesia, em São Roque de Faial, começando por um extremo, tenho o professor Eliodoro Dória, muito conhecido. O professor Eliodoro tem uma grande ligação à Casa do Povo, além de ser um grande educador, uma pessoa de referência na freguesia, um dinamizador, um defensor acérrimo da sua identidade de São Roque de Faial. No Faial temos também uma mudança, também por limitação de mandatos, tal como em São Roque de Faial sai o enfermeiro Gonçalo Jardim e o nosso candidato é o professor Eliodoro. No Faial temos a Sofia Mendonça, é uma enfermeira. A Sofia foi candidata à variação na equipa de 2021. Neste momento assume, é o rosto do PSD na variação do Executivo de Santana e é uma pessoa que é muito bairrista, ela defende muito o Faial, tem muito conhecimento da sua zona, é uma residente no sítio do Lombo de Sema, que é um dos sítios mais povoados do Faial e, portanto, traz consigo também uma equipa jovem, com vontade de trabalhar e de mudar. Em Santana, a nossa grande aposta é o João Paulo Luís. O João Paulo foi o rosto da candidatura do PSD há 4 anos atrás e Santana também, por limite de mandatos, sai o atual presidente, que é do CDS, e nós decidimos internamente, em termos de estrutura conselhia, que era importante ter uma aposta forte, uma aposta clara, um rosto conhecido com o trabalho feito, e o João Paulo e toda a sua equipa encarnam precisamente esta aposta em querermos reconquistar a Junta de Freguesia de Santana para o PSD. Na Freguesia da Ilha temos o Agostinho Silva. O Agostinho é um filho da ilha, é bombeiro, é uma pessoa conhecedora da realidade particular da ilha. A ilha é a freguesia que tem o menor número de habitantes, mas é uma das freguesias mais extensas do concelho também. Tem grandes desafios consigo, tem a questão do envelhecimento, tem a questão da fixação de jovens. O Agostinho é uma pessoa que trata as pessoas no seu dia a dia, tem atividade agrícola, é bombeiro, tem as suas redes na ilha, portanto está ali também com a maior vontade de poder contribuir para que a ilha também seja um território mais atrativo e que fixe mais pessoas. Em São Jorge temos a recondução da candidata Fabiana Matos, que termina agora o seu primeiro mandato, recandidata-se a este segundo mandato, faz um refresh também na sua equipa candidata à Junta de Freguesia de São Jorge. São Jorge é conhecido pelo seu valor cultural e histórico e, portanto, a Fabiana é também uma defensora desta matéria e está ali então com a maior dedicação e com o seu orgulho são jorgense enquanto candidata. Por fim, também recandidato, mas para o terceiro mandato, está o Nélio Gouveia, que é um autarca exemplar na proximidade, no contacto, no trabalho do dia a dia com as pessoas. É um grande defensor do seu arco de São Jorge, das suas vinhas e das suas tradições, e portanto está ali também, reconduz praticamente toda a sua equipa, porque tem efetivamente provas dadas e um trabalho de campo muito bem feito, e que certamente merecerá a confiança dos eleitores. Só falta saber quem é o candidato à Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal, eu convidei, e ele aceitou desde a primeira hora, o professor Carlos Pereira. O professor Carlos Pereira foi presidente da autarquia de Santana durante 21 anos. É uma pessoa que tem o conhecimento do terreno ainda muito presente na sua cabeça. Portanto, conhece as pessoas, conhece o território, conhece as dificuldades do autarca, sabe o que são os desafios da vida autárquica no seu dia a dia, sabe o que é governar com muito e com pouco, sabe o que foram os desafios prolongados ao longo do tempo e, portanto, é uma pessoa que traz experiência, traz unidade também para demonstrarmos à sociedade que é importante contarmos com equipas jovens, mas também com o contributo de autarcas experientes e acompanham-o nos primeiros lugares candidatos à Assembleia Municipal, vários autarcas que terminam o seu mandato e que eu fiz questão de convidar e de incluí-los nesta equipa, porque acho que é importante haver aqui a conciliação da experiência com a irreverência da juventude e com a vontade de trabalhar e de contribuir para o Conselho. Com esses trunfos todos, qual é o seu prognóstico para 12 de outubro?
Eu vou usar uma linguagem futebolística. Prognósticos só depois do jogo. Naturalmente, nós estamos aqui com um projeto que quer e assume-se como alternativa clara. O meu primeiro objetivo é aumentarmos a votação em Santana, claramente. Nós temos que reforçar a nossa votação e a nossa participação no Executivo e temos que ganhar o máximo de juntas de freguesia que pudermos. Nós estamos aqui prontos para trabalhar, prontos para ser alternativa e prontos para trazer mudança. Mudança essa que será feita se as pessoas acreditarem no projeto e tiverem coragem de mudar. Portanto, uma boa vitória não tem que necessariamente estar assente no pleno, pode ser só a melhoria. Nós temos de ser realistas do cenário que temos. Quem está no poder tem sempre vantagem. Isto tem de ficar bem claro, e até porque nós sabemos, isto não é uma questão só de Santana, é uma questão de todos. Quem está no poder utiliza o exercício do poder para a sua vantagem. Isso é normal, é habitual. E, portanto, quem não está no poder tem sempre alguma desvantagem. Mas nós temos, se é que se assim pode chamar de vantagem, nós temos a coragem, temos o desprendimento e temos a vontade de mudar. E isso acho que também é importante para as pessoas. Mas quem está no poder também tem algumas desvantagens, ou seja, no vosso diagnóstico a 4 anos de mandato do CDS e de Dinardo Fernandes, deve ter havido muita promessa por concretizar ou a taxa de execução é satisfatória? Aquilo que me salta à vista e aquilo que são também a nossa avaliação e aquilo que é a avaliação das pessoas no dia a dia é que se há uma área que deixa claramente a desejar e que é alvo de grande reclamação por parte das pessoas, que é a área do urbanismo. Portanto, aquilo que as pessoas mais reclamam em termos de área sensível para o Conselho de Santana é a questão urbanística. As respostas são morosas, são lentas, o investimento foge, a vontade das pessoas de querer reabilitar, construir raiz, desvanece e, portanto, num conselho que precisa tanto de fixar pessoas, nós temos claramente que apostar na descomplicação de regulamentos, na redução de taxas e na criação de condições favoráveis. E essa demora deve ser que falta de meios tecnológicos ao serviço Julgo que falta de desse. meios não deverá ser, até porque tem existido um aumento significativo do número de recursos humanos na autarquia, portanto, falta de meios não haverá de ser, com certeza. Culpa-se muitas vezes a legislação, culpa-se muitas vezes já ali alguma falta de comunicação, parece que há departamentos que não comunicam bem uns com os outros, isto fruto daquilo que são as críticas que as pessoas nos relatam no seu dia a dia. Portanto, aquela que é a minha principal bandeira e aquela que é a minha principal missão é descomplicar procedimentos, colocar toda a gente a falar a mesma língua e colocar, acima de tudo, o município em primeiro lugar. As pessoas, quando vão à autarquia, têm que ser recebidas, têm que ver a sua necessidade satisfeita, têm de ter uma visita no terreno que lhes permita resolver o seu problema e têm de ter, efetivamente, uma Câmara Municipal mais próxima, mais eficaz e mais rápida nas respostas. Em termos de obras, algumas ficaram na gaveta. Também, pela análise que fizemos hoje, há aqui uma ou outra que salta à vista. Também notam o mesmo. Notamos claramente e, aliás, até estranhamos que exista um saldo transitório acumulado nas contas da autarquia, de acordo com a última Assembleia Municipal, 7 milhões de euros que transitam em termos orçamentais. Portanto, isto explica que em 7 anos foi-se guardando 1 milhão cada ano, no mínimo, isto fazendo contas redondas, e que, portanto, durante 7 anos pouco ou nada se fez. Fez-se investimentos, do meu ponto de vista, que não tiveram planeamento e o cuidado de execução suficiente. Por exemplo, o mirador do Guindaste. Tornou-se, evidentemente, pela sua beleza arquitetónica, uma referência, mas faltou acautelar a questão do acesso, a questão da acessibilidade, a questão do estacionamento e a questão do ordenamento daquela zona. Portanto, o Guindaste, que era uma zona de calma e de sossego, agora é alvo por parte dos habitantes de reclamação de barulho, de ruído e desordenamento às 5 e às 6 da manhã e, portanto, nós quando fazemos investimentos temos de saber pesá-los e, portanto, fazer um investimento sim, com certeza,
certeza, mas pesar o seu impacto. Por exemplo, uma obra que agora também está a ser feita em Santana, que é a questão do parque de estacionamento anexo ao teleférico da Rocha do Navio, aliás, proposta essa que consta do manifesto do PSD em 2021 e não do manifesto do CDS, portanto, a haver paternidade do assunto, a paternidade é social-democrata, portanto, é uma obra que está no terreno neste momento e que vai tarde para o terreno. Outra questão também que me preocupa é esta aquisição desenfreada de terrenos que está a existir agora por parte da autarquia, claramente no último ano de mandato. Ou seja, andamos aqui 3 anos a perder tempo em Santana, com a aplicação e gestão corrente, a acumular dinheiro e a se gastar tudo e mais alguma coisa. É alcatrão quente, é cimento em cima de cimento, é obra em cima de obra. E os 3 anos que passaram para trás fizemos o quê? Passámos a vida a nos queixar do senhor governo, passámos a vida a dizer que a culpa era sempre dos outros, não resolvemos questões que me preocupam e que preocupam as pessoas de Santana, tal como hoje na questão na vossa reportagem é muito clara, a questão do ordenamento turístico, a questão de implementar regras, a questão de termos a coragem e assumirmos de uma vez por todas que não pode haver uma circulação desenfreada de renta-cars em Santana que perturba e inferniza a vida das pessoas. Nós temos de assumir isto. Há ali um determinado período que se o Ricardo for a Santana, não consegue estacionar, não consegue tomar café e um município que precisa ir ao banco, ao correio, ao centro de saúde, simplesmente não consegue. Porquê? Porque o trânsito está desordenado, porque não houve coragem para se ordenar isto. E, portanto, aquilo também que é uma das minhas propostas no meu manifesto é precisamente criar regras de circulação, criar regras de estacionamento, dar prioridade aos moradores, sinalizar quem é morador, atribuir cartão e dar prioridade a quem é morador para ter o seu estacionamento e limitar também o trânsito, quer de autocarros de turismo, quer de rentacarros, dentro de determinadas zonas. E, por exemplo, só mais um aspecto que eu gostava de frisar, a questão do grande terreno que se adquiriu, de 51 mil metros quadrados, que agora é a maior bandeira do meu adversário. Eu não sou contra a aquisição do terreno, que isso fique bem claro. Foi uma oportunidade de negócio, foi importante e ainda bem que se comprou. Aquilo que não está a acontecer é, do meu ponto de vista, uma ausência da consulta pública para o que se quer fazer com aquilo. O terreno é tão grande, tem tanta potencialidade que nós temos de parar de uma vez por todas de tomar decisões de curto prazo para o imediato. Santana precisa de uma visão de longo prazo. Nós temos de olhar para aquele terreno e perceber as suas potencialidades. Há ali potencialidades à cabeça do meu ponto de vista do ponto de vista da habitação. É importante lotear o terreno, dar às pessoas lotes de terreno, oferecer projetos aos jovens, que esse sim é um verdadeiro motor de arranque para a sua vida, isentá-los de taxas, oferecer projetos de para as pessoas poderem construir as suas habitações numa zona nobre. A fazer ali investimentos em termos de infraestruturas que é necessário, a questão do estacionamento, a questão de um fórum da cidade é importante, até para tirarmos alguma pressão embaixo da zona da praça, que pela questão do mercado agrícola, das casinhas também precisa de uma intervenção e precisa de mais regras, mas aquilo que é importante é não fazer projetos à pressa, num cartaz enorme, só para as pessoas verem, para se vender uma ideia muito fácil, muito bonita, um desenho muito engraçado, e não se consultar, por exemplo, por que não fazer uma reunião com empresários e perceber o que é que eles acham que é preciso? Por que não fazer uma consulta pública às pessoas da freguesia e perceber o que é preciso? Temos que também dar voz às necessidades das pessoas. Na nossa reportagem de hoje, as pessoas também detectam muitas falhas ao nível do saneamento, que ficaram por fazer, para além de algo que entronca naquilo que a Cláudia já aqui referiu, que tem a ver com a questão do ordenamento em termos gerais, o PDM que não foi Exatamente. revisto. Um, O digamos tem de ser revisto, é uma necessidade. Até porque nós temos zonas apetecíveis do ponto de vista da construção, que estão blindadas por força daquelas que são as normas que estão derramadas no PDM. E, portanto, é preciso também aqui fazer uma discussão mais alargada com as pessoas e se perceber efetivamente onde é que é bom para construir, onde é que é bom para ter empreendimentos agrícolas, onde é que é bom para termos empreendimentos, por exemplo, turísticos ou de outra ordem que venham trazer riqueza e emprego ao concelho. Do ponto de vista do saneamento básico, ainda bem que me faz essa pergunta. Eu sou muito clara nessa matéria.
Em relação ao saneamento básico, nós temos que chamar a contas quem de direito e de uma vez por todas fazer aqui uma conversa muito séria com a ARM, que não tem existido. E das duas a uma. Ou a ARM melhora claramente a sua intervenção em Santana, que neste momento, em termos de resíduos e de saneamento, é deficitária. Do ponto de vista da água, não tenho razões a apontar. O serviço de fornecimento de água, quer em alta, quer em baixa, está a correr bem. Há intervenções neste momento a ocorrerem para se melhorar, por exemplo, o fornecimento de água potável na freguesia de Faial, uma obra que causa transtorno às pessoas, mas é importante as pessoas perceberem que só fazendo este tipo de intervenção é que é possível abrir a torneira e termos água com qualidade e com segurança nas nossas casas. Portanto, separando aqui dois assuntos da ARM, água é um assunto que corre bem, há empreendimento feito, há investimento feito e as pessoas, de forma geral, estão satisfeitas. Na questão dos resíduos e do saneamento, há que haver aqui uma conversa muito séria com a ARM, porque senão eu acho que o município tem de ter a coragem, de uma vez por todas, de fazer contas e, se for preciso, voltar a chamar a si a questão do saneamento, voltar a chamar a si a questão dos resíduos, deve fazê-lo com coragem e a bem das pessoas, porque neste momento não é uma situação que esteja a correr bem e causa muito incómodo às pessoas e eu não tenho vergonha nenhuma de admitir o assunto e de até assumir, se for necessário, fazer uma alteração àquela que é os termos do contrato de aderência do município à ARM, fazê-lo se ganhar as eleições. Feito o diagnóstico de um mandato que está quase a chegar ao fim, importa perspectivar aquilo que são as vossas propostas concretas para diversas áreas, aquilo que é o vosso modelo de desenvolvimento atrativo para o Conselho. Vamos por partes, até para facilitar a percepção de quem nos ouve. Em termos sociais, quais são as linhas mestras da vossa proposta? Em termos sociais, nós temos aqui duas grandes franjas de população que é importante olhar com atenção. Por um lado, famílias com crianças pequenas. É importante distinguir e dar mais justiça social também a estas famílias. Assim, é meu propósito criar aqui uma majoração, por exemplo, naquele que é o subsídio de apoio à natalidade. Criar um prémio de nascimento, por um lado, e por outro, majorar as prestações de apoio à natalidade dos zero meses até aos 3 anos, majorando de acordo com o número de filhos. Por exemplo, quem tem um filho, manter os 200 euros, quem tem dois filhos, 250, quem tem três filhos, 275 e quatro ou mais filhos, 300 euros. Portanto, aumentar aqui a prestação de apoio à natalidade, porque é efetivamente num território onde se tem um grande peso de pessoas idosas e que precisamos de acarinhar famílias com crianças, temos efetivamente que fazer isto. Depois, por outro lado, para os mais idosos, eu acho que é importante olhar para os mais idosos de forma igual. Ou seja, neste momento existe um tratamento diferente por parte dos idosos que frequentam os centros sociais municipais, dos idosos que frequentam outro tipo de valências de apoio à terceira idade, nomeadamente centro de dia, centros de convívio. E aquilo que eu quero fazer é uniformizar para já os horários destas respostas, pondo o município a ter um centro social aberto durante todo o dia à semelhança do que, por exemplo, o Lar faz, e dando essas mesmas condições, por exemplo, ao Faial, à Ilha, a São Jorge, portanto, horários para cuidar, para as pessoas poderem colocar os seus idosos com dignidade e com cuidado, a horários alargados, criar um apoio financeiro para a aquisição de medicamentos, é muito importante, ainda não existe em Santana, e é preciso diferenciar, mediante o valor da reforma, dar aqui um apoio para as pessoas com doença crónica e para as pessoas também com terceira idade, criar também aqui uma valência de apoio às famílias quando vão trabalhar e ficam aflitas, não sabem onde é que vão pôr as suas crianças, criar aqui um ATL com respostas satélite a instituições que já existem, mas que possam dar essa resposta, de por que não fazer protocolos com as casas do povo, por que não fazer com outras instituições, para que efetivamente exista este programa. Depois, criar também aqui dentro da área social um apoio para as famílias com pessoas idosas. Quando se fala tanto em altas problemáticas, quando se fala tanto em carência e a necessidade de ter também aqui condições para ter as pessoas em casa com dignidade, que as pessoas preferem sempre ficar na sua casa do que serem internadas num qualquer estabelecimento, por melhor que ele seja, essa deve ser sempre a resposta de última linha, criar aqui um apoio financeiro para as famílias com pessoas idosas. Em termos económicos, sendo Santana um concelho com capacidade natural para atrair turistas, se calhar poderia atrair também mais Emprego. investimento e, Exatamente. se calhar, nesta fase em que toda a gente fala
mais tecnologia, inovação Sim. e afins. Enfim, Santana tem um grande potencial do ponto de vista da instalação de empresas para um turismo verde. Há ali uma vertente que eu julgo que é importante explorar e, portanto, é fundamental criarem-se também condições de atração para estas empresas. Dar-lhes, por um lado, incentivos financeiros para que se comprometam a médio e longo prazo a criar um determinado número de postos de trabalho, porque aí sim vamos estar a criar verdadeiras políticas de fixação de pessoas, a habitação por um lado e o emprego do outro, e a criação de riqueza para o Conselho, que é importante. Se tivermos mais empresas sediadas no Conselho, vamos ter mais receita fiscal, vamos ter mais pessoas a circular e vamos ter, efetivamente, melhor qualidade de vida para todos. Portanto, aqui a questão da criação de atrativos financeiros para a fixação de investimento é importante. Na área do turismo verde, na área do social, há um grande leque de oportunidades também que é importante criar. Vejamos equipas de apoio domiciliário, que é possível haver este tipo de respostas. O privado, haverá pessoas com certeza que precisarão dele e aquele que é a vertente social que já existe atualmente também poderá ser complementada. Dentro também da área das tecnológicas, com a proximidade com as redes viárias fantásticas que temos hoje em dia, e aliás, é do conhecimento público um empreendimento que eu estou atenta a ver quando é que ele vai para o terreno, de se fixarem também empresas da área tecnológica na zona do Faial, pela proximidade geográfica e pelas condições excelentes, é importante também haver essa condição e é importante também que se criem e se melhorem também condições da fixação física das empresas. Há que melhorar também aqui regulamentos que permitam a instalação de equipamentos, a instalação de pessoas para que a economia possa efetivamente dar um salto. E na área da economia, se me permitem, à parte para a área do turismo. O turismo é importante que existam empresas que regulem o setor. E é importante que a Câmara aqui também tenha uma palavra a dizer. E a Câmara pode ter uma palavra a dizer se for capaz de se sentar, se chegar à frente, e tal como eu já propus e já tornei público, acho que é fundamental um contrato de programa com o IFCE. Para quê? Por um lado, para termos melhor gestão e uma gestão mais eficiente, mais segura dos percursos pedestres. O Conselho de Santana tem dos percursos pedestres mais bonitos da Madeira, que precisam de ser efetivamente olhados e é preciso uma intervenção mais capaz, mais robusta, e aí também a Câmara tem uma palavra a dizer. E também para quê? Se a Câmara tiver uma palavra a dizer nesta matéria, vai criar condições naturalmente de atração de investimento. Porque havendo uma palavra a dizer local, do ponto de vista também de veredas, de caminhos reais, de potencial, ainda ontem alguém falava que tínhamos potencial para fazer canoeing, que temos potencial para BTT, temos potencial para desportos radicais. Portanto, Santana é um diamante em bruto nesta matéria e há ali muita oportunidade para investimento, tem de ser devidamente acautelada e acarinhada. Santana é um concelho também marcadamente agrícola, o que também contribui para uma paisagem distintiva. O que é que se sugerem a esse nível? Na área agrícola, além de termos de olhar com atenção e agradecer aquilo que é o trabalho dos grandes agricultores que temos em Santana, temos produtores agrícolas jovens, outros já com uma média idade, mas com produção agrícola de muita qualidade, de referência em termos regionais, fornecedores, aliás, de grandes superfícies. Não esqueçamos que muitas das bonitas verduras que se vêem nas grandes superfícies vêm, muitas delas, dali da zona de Santana, e, portanto, aqui olhar de forma diferenciada para aquela que é a agricultura empresarial da agricultura familiar. E, portanto, por um lado, na agricultura empresarial, criar aqui apoios direcionados para quem pratica uma agricultura diferente, tecnológica, complementando aqueles que são programas que já existem atualmente para estes produtores, mas olhar também para a agricultura familiar. E dentro da agricultura familiar é importante olhar, por um lado, para aquelas que são as condições que os agricultores têm para utilizarem os seus terrenos. Muitos deles carecem de uma intervenção em termos de limpeza e, portanto, aí há duas propostas muito claras da minha equipa. Por um lado, criar condições de limpeza dos terrenos através da cedência do município de equipamentos, através da criação de um parque de alfaias para que se possa limpar terrenos, por exemplo, ou por outro, através da criação de um programa de limpeza também por parte do município, para que os terrenos possam se tornar aráveis, cultiváveis, limpos e também mais seguros do ponto de vista da proteção contra incêndios. Por outro lado, é também importante atuar em termos das pragas, sejam elas de roedores, sejam elas as chamadas espécies invasoras. Uma Nós atuação que não se limita à distribuição de raticidas.
Tem que sair desse prisma. A distribuição de raticídio, eu percebo que há pessoas que acham que a lei é importante, nós não vamos acabar com ela de forma alguma, mas há que haver aqui uma aplicação mais responsável e mais capaz. E aqui, o município tem uma palavra a dizer. Nós temos de ser capazes de limpar terrenos e temos de ser capazes também de lá ir com equipas técnicas do município, aplicar devidamente o raticídio quando for necessário e o herbicida biológico que compreende as diretivas europeias também quando for necessário. Porque aí sim vamos ter uma verdadeira praga de combate aos roedores. Falta-nos falar de um aspecto que é sempre recorrente nas abordagens que fazemos a todos os conselhos, que tem a ver com a mobilidade, hum, aqui claramente acrescida, dada a extensão do concelho, com várias freguesias em polos bastante opostos, que sugerem a esse nível, sendo certo que depois nos grandes centros há o tradicional problema que está na moda, que é do O estacionamento. estacionamento, ora bem. Santana é efetivamente muito disperso, desde o do Arco de São Jorge até às zonas altas de São Jorge, o Ribeiro Frio, em São Roque de Faial, o Lombo Galego, a Corujeira no Faial e etc. Portanto, nós temos muita dispersão de pessoas e nós temos também de ser capazes de dar respostas a estas pessoas que precisam de se deslocar ao centro de Santana, ao centro do Faial, ao centro de São Jorge e, portanto, aqui duas grandes bandeiras. Uma delas rever carreiras, é importante também sentar-nos com a Companhia de Autocarros da Madeira e com quem direito para percebermos os horários, que não são os melhores. Adaptar a dimensão dos autocarros. Eu choca-me, pessoalmente, quando vejo autocarros enormes de 60 lugares subirem em São Roque do Faial vazios a determinadas horas. E, portanto, aqui é preciso conversar e perceber porque é que aqueles autocarros estão a passar vazios. Ou é o horário que não é o melhor, ou é a dimensão do autocarro que não é adequada. E, portanto, aqui também é importante adequar carreiras de transporte coletivo. Depois, por outro lado, naquele que é um transporte que extravasa o concelho, que é importante adaptar carreiras para que quem trabalha fora do Conselho de Santana também poder utilizar um transporte público como deve de ser. Criar aqui carreiras de transporte dentro do Conselho. E das duas, uma, ou temos um protocolo com a SIG e temos autocarros pequenos, ou o município, com a grande frota de automóveis que tem hoje em dia, é perfeitamente capaz de criar carreiras de circulação dentro do concelho. Porque, por exemplo, neste momento, a Junta de Freguesia do Arco de São Jorge tem um serviço de transporte que faz semanalmente às pessoas que precisam de vir a Santana. Mas eu não percebo porque é que o município não pode fazer este transporte. As carrinhas que fazem o transporte das crianças de manhã para os estabelecimentos de ensino de primeiro ciclo, durante o resto do dia podem perfeitamente, com organização, com, a, com o método, auscultando também aquela que há necessidade das freguesias, criar uma carreira de transporte dentro do próprio concelho. E depois também saber derramar esta necessidade do transporte para o setor privado. É importante também que se olhe para o táxi. O táxi não pode ser visto só para o transporte do turista ou para o transporte de pessoas em termos da saúde, para o transporte para o Cesarão. O táxi tem que ser visto também como uma forma de incentivo à mobilidade. Nós temos muitos táxis em Santana, de 9 lugares, que podem perfeitamente fazer protocolos com o município ou com as juntas de freguesia. Para quê? Para ir buscar pessoas aos sítios mais afastados e satisfazendo assim as suas necessidades. Porque, por exemplo, eu não vou dizer que é realista pôr um táxi a ver, um autocarro a ver do Lombo Galego ou da Cruzeira no Faial para Santana, quando eu tenho um táxi que pode perfeitamente fazer o serviço e que conhece melhor as pessoas e dá mais proximidade. E, portanto, aqui também o objetivo é, por um lado, criar o voucher táxi para as pessoas poderem utilizar, pessoas com mobilidade reduzida, sem transporte individual e com alguma idade, portanto, fazer aqui um regulamento próprio de transporte, fazer aqui esta parceria com os taxistas. Por outro, criar aqui o transporte interno dentro do concelho, que é importante. As freguesias precisam de ter mobilidade assegurada entre si, porque, por exemplo, quando nós temos uma unidade hoteleira no Arco de São Jorge, como o Pestana, e temos muitos colaboradores de Santana, como é que as pessoas vão para lá? Têm que ter um transporte. E para outras, e para a Quinta do Furão, por exemplo, na Chada do Gramacho em Santana, temos também o mesmo constrangimento. Portanto, adequar transportes assim, de um ponto de vista rápido. Por um lado, adequar carreiras, torná-las mais eficientes, adequar o número, a dimensão dos autocarros, fazer aqui uma rede de transportes intermunicipal e o protocolo com os taxistas é fundamental. Em termos de estacionamentos, quais são, nos vossos levantamentos feitos, os sítios
mais críticos a merecer a intervenção? Os sítios mais críticos que merecem intervenção, a freguesia de Santana está à cabeça, o centro da freguesia está terrível, a mobilidade. Como ele dizia, quem vai a Santana à meio da manhã, não para ir ao correio, para ir ao centro de saúde, para ir à farmácia ou para ir ou a uma das três instituições bancárias, é um cabo das tormentas, ou anda muito. Ou tem boa perna e consegue percorrer as ruas da cidade e chegar ao seu destino, ou então é um sarelho. Mas quando nós temos, por exemplo, no início do mês, é flagrante. Se o Ricardo observar no centro de Santana, no início do mês, ali em redor da igreja e da Caixa Geral de Depósitos, passa a publicidade, que há pessoas idosas que vêm levantar a sua reforma, que vêm fazer as suas voltas, é difícil. Para o carro, a pessoa entra, sai, tem que ser o familiar, pois onde é que vai parar? E, portanto, aqui, no centro da freguesia de Santana, é preciso atuar e criar duas zonas de estacionamento distintas. Uma abaixo da zona da igreja, expropriando se for necessário. Outra, acima da zona da Câmara também, reordenar trânsito. Trazer também os táxis mais para cima. Eles, do meu ponto de vista, os táxis para baixo da farmácia não há melhor localização. Quando nós temos a maior parte dos serviços em cima, a montante, temos centro de saúde, temos farmácia, temos correios. Portanto, é importante também criar ali espaços de estacionamento e uma praça mais condigna para os taxistas, até para melhorar também a própria circulação dos autocarros, fazerem uma intervenção como deve de ser. Mas também na freguesia de São Roque do Faial, o estacionamento é caótico neste momento. Ali junto ao centro cívico, só há 4 lugares lá parados, 2 deles ficam as carrinhas da Casa do Povo, depois chega o carro do Cesarame e ninguém consegue parar. E, portanto, é preciso dar uma resposta. O Faial, em termos de estacionamento no centro, há respostas, mas nas zonas de maior ponto de visita, por exemplo, o Guindaste é preocupante, a zona também do Fortim é preocupante. Em São Jorge, preocupa-me ali a questão da criação do mirador da Vigia. Atenção, é importante requalificar o miradouro, mas é importante pensar também no tipo de requalificação que se vai fazer ali. E acho que antes de se apresentarem projetos enormes, é importante ouvir as pessoas e perceber que se criarmos ali uma grande plataforma, vamos retirar também o sossego àquelas pessoas. Portanto, é importante pesar esta situação. No centro do Arco de São João, no Arco, é importante a questão pedonal, mais que o estacionamento, a questão pedonal preocupa-me, se bem que também que ele é preciso também criar outras condições. Em São Jorge, a questão do mirador preocupa-me e preocupa-me também, por exemplo, a questão do cabo aéreo. Aquela zona é lindíssima e a propriedade da autarquia não está nas melhores condições, não dignifica o negócio e o empreendimento que lá existe, porque por muito mérito que exista do empresário, depois se não houver condições à volta, se não houver limpeza, se não houver, é preocupante. A questão também ali das ruínas de São Jorge, o acesso local àquela zona carece de uma intervenção, carece de uma limpeza, carece de uma sinalização também por parte dos rocheiros. E, portanto, é também importante olhar para aquela zona. E na ilha, nós temos que melhorar efetivamente uma zona que é já reivindicada há algum tempo, que é o asfaltamento entre a Cova do Moleiro e o Vale da Lapa, que vai facilitar, por um lado, o resgate em montanha quando existem acidentes que existem com alguma frequência na vereda do Areário do Pico-Reve, mas por outro lado também vai facilitar a limpeza, o acesso àquela zona e vai criar também ali um outro potencial, além das acessibilidades e de outras intervenções que é preciso fazer um pouco por todas as freguesias. Isto para não falar dos sítios quentes de tipo As queimadas. queimadas, eu tenho uma visão muito particular em relação às queimadas. As queimadas, existe uma solução que eu defendo pessoalmente, que é criar um circuito ali de mobilidade como deve de ser. E, portanto, nós neste momento subimos a estrada para as queimadas, que é um acesso municipal, temos o estacionamento cá em cima, perto das casas típicas, mas depois temos que voltar para trás. E o problema reside precisamente aí. E quando existem zonas onde há registro de caminhos florestais, onde os locais dizem que até era bom abrir um acesso, por exemplo, para a zona da Silveira ou ali para a zona de Lombantão Alves, e criando mais acessibilidade, melhorando a segurança, dando proporcionando até zonas de excelente construção, que a zona da Silveira é uma zona muito boa para se construir, e portanto, a minha solução, mais do que se criar betão e mais estacionamento, que o estacionamento também é importante, mas, mais do que isso, e antes disso, criar um circuito. Portanto, subir por um lado e descer por outro. Subir no lado das camadas e descer
pelo lado da Silveira. Para quê? Vamos criar mais acessibilidades, vamos facilitar o circuito e até vai ser mais fácil controlar. Porque nós não podemos ter vergonha de colocar lá uma cancela, se for preciso, e de controlar o número de pessoas que lá entram. Porque se assim não for, nós vamos destruir a nossa galinha dos ovos de ouro. Muito bem, Cláudia Postrelo, há sempre nos debates que temos feito um ponto dedicado à relação entre poderes. O PSD em Santana é a oposição. Deve-se conhecer muito bem como é que é a relação entre juntas, algumas afetas ao partido, e a Câmara, que é neste momento liderada pelo CDS. Mas, com certeza, se cá estivesse o Presidente da Câmara e também candidato, diria o mesmo em relação ao Governo Regional. As relações nem sempre são de parceria, por vezes são tensas, por vezes são excessivamente uh, conflituosas. Uhum. Como é que define este relacionamento entre os poderes que são determinantes para a qualidade e para o bem-estar das populações? Acho que, em primeiro lugar, aquilo que tem de existir é diálogo e frontalidade. Pronto. Não podemos pôr paninhos quentes onde efetivamente existem problemas. E o diálogo faz-se no dia a dia. Faz-se através do conhecimento do terreno, faz-se através da resposta também às solicitações dos diferentes poderes autárquicos. O presidente da junta é sempre o primeiro a receber o telefonema. É sempre o primeiro a quem se bate na porta. E, portanto, tem de haver aqui atenção por igual a todos. E aquilo que deve existir é que no dia a seguir às eleições deixam de ser os partidos a governarem. Deixa de haver aqui uma Câmara CDE. Não, não pode continuar a haver esta ideia que a Câmara CDS, que a junta do Foial é PSD, que a junta do Arca é PSD e que a junta de Santana é CDS. Não. Tem de haver aqui uma uniformização e até um respeito institucional para que efetivamente as pessoas sejam beneficiadas. E portanto aquilo que eu me proponho é respeitar toda a gente por igual e ouvir e dar atenção a todas as freguesias por igual. Ponto número um. Ponto número dois. Aquela que é a relação com o governo deve ser sempre uma relação de cordialidade, mas de exigência. Porque se alguém pensa que a Câmara de Santana, se virar PSD, vai haver menos exigência com o governo, estão enganados. O escrutínio ainda vai ser maior. Porque nós temos de estar preparados, acima de tudo, para reivindicar a vontade das pessoas. E quando se assume o papel de autarca, a vontade do povo que nos elege localmente deve prevalecer sempre. E, portanto, para aqueles que já estão muito preocupados a dizerem que se a Câmara virar PSD nós vamos fazer as vontadinhas todas ao senhor Governo, estão completamente enganados, até porque não me devem conhecer. E a frontalidade é uma das minhas características. Depois, por outro lado, acho que tem de haver aqui, de uma vez por todas, uma relação séria. Porque aquilo que muitas vezes eu tenho assistido e aquilo que eu assisto, é que quando o governante está no terreno, em visita, é amor e graças. Quando o governante sai do terreno, há aqui del rei. O que é que acontece? É páginas, é críticas, é TikToks, e isto não é correto, atuar assim. E, portanto, aquilo que é necessário dizer deste viva voz, no devido local, hum, confrontando quando é necessário, desafiando quando é necessário, que isso também faz parte. E assumindo sempre a vontade do povo e o bem-estar da população em primeiro lugar. Ficou a parte de projeto aqui explicada, de relacionamentos futuros também. Antes de deixar aqui a sua mensagem final, vai ser submetida a algumas questões livres, eh, sobretudo políticas, porque nós respeitamos a privacidade do cidadão que tem esta ousadia de se chegar à frente Uhum. e disputar eleições. Primeira questão tem a ver com as irritações. O que é que mais abomina na política em Santana? Onde ouvi dizer que até há repórteres não encarteirados. É verdade. Há uma coisa que neste momento, não diria que me irrita,
não sou uma pessoa de me irritar com facilidade, não. Até tenho algum sangue Tem frio, treino. tenho sangue frio, tenho a minha profissão também assim o determina. Portanto, aquilo que me faz mais impressão neste momento é a dedicação de algumas pessoas em fazerem uma política alternativa, utilizando nomeadamente redes sociais e se dedicando quase de uma forma religiosa a criticarem gratuitamente sem conhecerem as ideias e os projetos. Portanto, aquilo que mais me incomoda, diria eu, é que se façam precisamente aquilo ao contrário que o Ricardo disse no início, é que se leve a crítica para o lado pessoal e que não se avalie o projeto político. Isso sim incomoda-me verdadeiramente. E o que é que mais admira nos cidadãos do seu conselho? As pessoas de Santana são, acima de tudo, resistentes e trabalhadoras. Eu desde que fui desde que resido em Santana, desde que lá estou e, portanto, aprendi a gostar e a admirar muito aquele concelho, a capacidade de trabalho das pessoas. Quando eu vejo pessoas com 80, 90 anos, ainda há dias vi uma senhora no Lume Galego com 94 anos, que diz que trabalhar a terra dá-lhe saúde, é efetivamente uma característica que se deve admirar. A força de trabalhar e a vontade de trabalhar. Seria capaz de implementar uma medida impopular, mesmo que isso depois tivesse efeitos nefastos no futuro? E se sim, qual é que acha, ou qual é que já lhe passou pela cabeça ser suscetível de aplicar no Conselho de Santana? Não me passa assim nenhuma medida impopular pela cabeça. Até porque aquela que é a minha auscultação diária das pessoas vai-me dando sempre contributos e ideias, naturalmente. Mas talvez uma que eu, porventura, poderia pensar em aplicar, mas salvaguardando o bem-estar das pessoas de Santana, seria limitar cargas de acesso a determinados pontos turísticos do concelho para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Limitar. Colocar, por exemplo, diria eu, uma grelha de acesso à Chada do Teixeira, se for necessário, ou às caminhadas. Para quê? Para salvaguardar a qualidade de vida das pessoas. Controlar a carga de turistas. Geralmente nas campanhas promete-se muito como se viu, nem tudo é cumprido. Alguma razão para que isto aconteça? Ou seja, hum, há justificação para prometer, E não. sabendo-se à partida que ou não é da competência da Câmara, ou é impossível de concretizar. O que é que leva, na sua opinião, muita gente a fazer esta opção? Pelo delírio ou pela ilusão? Acho que muitas vezes as pessoas fazem promessas, determinadas promessas, porque vão muito na onda. Deixam-se arrastar pelo momento e não pensam, às vezes, na consequência da sua promessa. Veja-se, por exemplo, aquilo que acontece com o Chega, que eu acho que é um fenómeno político que algum dia há de diminuir, o insuflar do balão, diria eu. Mas isso faz-se muitas vezes por desespero eleitoral, por achar que fazer uma promessa que tem um impacto no ouvido das pessoas, que vai trazer votos, que vai trazer poder, diria eu. E, portanto, a primeira coisa que se deve fazer sempre é avaliar o alcance das nossas propostas. Eu tenho sempre esse cuidado. Perceber até onde é que posso ir. Perceber até onde é que é execuível, até onde é que está na minha competência e até onde é que é real estar a fazer aquela proposta. Todas as propostas que eu me proponho a fazer, já me perguntaram várias vezes o impacto financeiro, se há dinheiro para isto, se há dinheiro para aquilo. Nenhuma proposta sai alguém não sonhou um dia e diz-me assim: olha, vamos fazer isto. Ou eu tive um sonho e vou fazer uma coisa. Não. Aquilo que eu me proponho, enquanto candidata, as minhas propostas, primeiro, são propostas para se realizarem ao longo do tempo. Isto não é um projeto para se fazer no imediato. É um projeto para se ir concretizando. E há coisas que levam o seu tempo naturalmente. Há projetos que requerem a sua avaliação, a sua implementação. E, portanto,
Acho que é fundamental também aqui fazer este exercício de verdade. Quem promete, compromete. E, portanto, a partir do momento em que se promete uma coisa, a pessoa tem que estar comprometida para realizar essa mesma promessa. Como é que gostaria que Santana fosse referida daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, primeiro que tudo, gostava que as minhas filhas vivessem em Santana daqui a 10 anos. Gostava de que elas tivessem esse carinho e esse amor à terra e que encontrassem condições para realizar os seus sonhos e viverem lá. Uma tem 11, outra tem 16, portanto, daqui a 10 anos estão na idade de pensar onde é que se querem fixar. Mas para isso acontecer, acho que Santana tem de ser um território com identidade. Tem que manter a sua traça. Há determinadas características que são só de Santana e ponto. As nossas casinhas de Colombo são de Santana. Não vale a pena replicar em casinhas, seja lá onde for. A casinha de Colombo é uma construção típica de Santana. É a imagem de Santana da Madeira no mundo. E, portanto, é a nossa identidade. Mas gostava que Santana fosse conhecido como um território com identidade, mas com capacidade de dar qualidade de vida às pessoas. Para fecho deste questionário, alguma figura, personalidade que a inspire politicamente? Politicamente, olha, eu sou uma leitora das memórias de Sá Carneiro. Gosto muito das citações, das memórias, até dos registros cinematográficos relacionados com a vida dele também. É uma figura que me inspira. Não seria também sério da minha parte se não dissesse que o Dr. Albert João também é uma figura que me inspira. Eu cresci a ouvir este grande político madeirense também nos atos da igreja e eu era pequena e lembro-me da competição que se fazia para se marcar presença no adro da igreja para ver quem é que falava primeiro. Eu achava aquilo. Eu era pequena e o meu pai e a minha mãe já diziam: mas porquê é que esta pequena acha graça nisto? Mais tarde vai-se a comprovar Que porquê. brinco. Vai-se a comprovar porquê. Mas Sá Carneiro, há sempre, quando eu às vezes penso que me vou aborrecer com alguma coisa, respiro fundo e penso sempre numa das frases dele que eu até costumo usar várias vezes, que é: a política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Já que falou na inspiração que lhe traz Alberto João Jardim, o que é que mais destaca, que lhe serve a si particularmente? Olha, a visão que ele tinha das coisas e a vontade de fazer mais. Portanto, o tempo era diferente. Naturalmente, que hoje em dia vão dizer, mas pronto, o tempo é diferente. Agora, a governação, o modelo Miguel Albuquerque é um modelo diferente, naturalmente, do Dr. Alberto João. Mas o desafio, a pobreza que se vivia, repare, eu lembro-me de ser pequena, as pessoas até podem pensar que isto é um exagero, o que eu vou dizer, mas eu lembro-me de ser miúda. E eu demorava 1 hora de tempo a chegar à escola a pé. E a escola só funcionava à tarde. E eu levava o lanche para a escola. Dentro de uma cestinha de vimos que o meu pai comprou na Camacha no Café Relógio. Porque o meu avô paterno fazia cestinhos também. E portanto, ver o salto que se deu. Eu lembro-me da escola onde eu fiz o meu ensino básico, sétimo, oitavo e nono ano, de ser inaugurada. Eu lembro-me da alegria que foi nós passarmos numa coisa minúscula que havia ali na minha zona, uma coisa minúscula com duas salas que nós ficávamos todos apertadinhos uns em cima dos outros e termos uma escola nova. Lembro-me de nós não termos cadeiras e mesas para toda a gente, mas a alegria de termos uma escola nova com um ginásio era tão grande e lembro-me, como se fosse hoje, de ver o Dr. Alberto João tirar a bandeirinha para descerrar a placa da escola. Portanto, fez-se muito, mudou-se muito. Lembro-me também do quanto era difícil ir para Santana, ir pelo cortado, com chuva. Lembro-me do que era. Eu trabalhei muitos anos no Conselho de Santana a exercer a minha profissão. Lembro-me quando caía aquela grande derrocada para chegarmos ao Arco de São Jorge, a tortura que era para lá chegarmos. E quando vi e tive o gosto de participar já em outras funções, na inauguração da Via Expresso para São Jorge e na inauguração da Via Expresso para o Arco, a alegria daquela gente a ver aquela obra realmente é para estas coisas que vale a pena fazer política. Fica o olhar sobre a candidata Cláudia Prestrelo, que tem agora no minuto a oportunidade de dirigir uma mensagem final aos eleitores de Santana,
que ouvem neste momento. No próximo dia 12 de outubro é um dia importante para Santana. É um dia de decisão. É um dia em que as pessoas têm de pesar se querem permanecer na situação que vivem atualmente ou se querem ter efetivamente coragem para assumir uma mudança política ao fim de 12 anos. O que eu peço às pessoas no dia 12 é que tenham coragem, que não tenham medo e que escolham o projeto Santana Futuro para Todos e que votem em mim e na minha equipa, nos diferentes órgãos autárquicos, para que efetivamente possa existir uma mudança positiva e que Santana possa efetivamente crescer e se desenvolver, e que seja um território melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos e que haja coragem para mudar no dia 12. Obrigado pela presença, Cláudia Pestrelo. Já sabe, o resto é consigo, que vai votar no próximo dia 12 de outubro para as autárquicas. Foi a conversa com a candidata do PSD à Câmara Municipal de Santana, isto porque quer Dinardo Fernandes do CDS, quer Neusa Rodrigues do Chega não compareceram ao debate para o qual foram convidados. Nós desejamos boa sorte ao seu Obrigada. projeto e que no dia 12 ganhe a ou o melhor. Fiquem bem.